Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, já estamos aí caminhando, né? Quase terminando a primeira semana do penúltimo mês do ano, certo? Como eu sempre tenho dito para vocês, é muito importante, principalmente agora, nesses últimos dias de aula, nesse último período de aula desse ano, né? Nós já estamos finalizando algumas coisas. É muito importante que vocês procurem sempre estar acompanhando as aulas e desenvolvendo as atividades propostas durante as aulas, certo? Hoje, de acordo com o nosso cronograma de aulas, nós temos aula de língua portuguesa, educação física e inglês, tá? A nossa aula de inglês, vocês sabem, ela é disponibilizada pela professora Benilda, e agora nós vamos trabalhar a aula de português e de educação física, tá bom? Quero informar mais uma vez que a aula de português e de educação física de hoje, ela não será acompanhada pelo módulo. A nossa aula de português hoje nós vamos fazer uma produção de texto, é uma recontagem de história. Como é que isso funciona? Recontar uma história é eu pegar uma história que já existe e contar ela de acordo com o que eu entendi dela. Eu vou recontar essa história do meu jeito, tá? Digamos, nós temos a história de João e Maria, nós temos João e o Pé de Feijão, nós temos N histórias, que provavelmente você já conhece, né? Temos a história da Dona Palavra, ele veio na coleção, que nós já começamos a estudar ele, e tantas outras histórias, certo? Só que a nossa proposta de hoje, com a aula de português, é a seguinte: nós vamos pegar uma história que a gente conhece, né? E a gente gosta dela, seja qual for essa história, a gente já leu, conhece a história, conhece alguns personagens. Nós vamos pegar essa história e vamos fazer um resumo dela, certo? Vamos escrever essa história de forma resumida. Não vamos escrever um livro, né? Muito óbvio que não há possibilidade, nós não temos tempos de agora até às 15 horas, a hora em que nós estaremos online para a resolução das atividades. Não temos tempo de escrever um livro, isso é bem verdade, isso é algo fático, né? Está na cara. Mas a gente vai fazer um resumo dessa história. Conhecendo a história, conhecendo os personagens, é bem provável que vocês não tenham dificuldades em realizar esse resumo, né? E contar essa história em curtas palavras, digamos assim, de forma mais resumida, sucinta, tá? Essa atividade de recontação de história é para que a gente faça uma rebusca na nossa memória daquilo que a gente já conhece da história e possa trazer nesse resumo, nesse reconto de história, essa história de forma mais resumida, só com elementos mais importantes, só com os acontecimentos que são, digamos assim, definitivos, para que a gente possa compreender o significado, o sentido dessa história que foi construída, dessa história que foi lida por nós, ou ouvida, tá bom? Por isso, eu quero que vocês, eu não vou dizer assim, vocês vão resumir a história X, Y ou Z, não. Essa questão da escolha da história é algo que vocês mesmos vão escolher, certo? Vocês, como eu já falei, vão procurar uma história que vocês identifiquem, que vocês conheçam, e a partir daí vocês vão fazer um resumo dessa história. Eu não vou definir qual é a história que vocês vão resumir. Depois que vocês fizerem esse resumo da história, vocês vão também fazer uma ilustração, tá? Como eu sempre falo nas propostas de produção de texto, a ilustração, assim como o título do texto e o próprio texto, é um elemento muito importante para que o leitor, a pessoa que vai ler aquela história, possa compreender melhor a sua ideia. Tendo em vista que, a partir da ilustração, a gente pode conhecer os personagens de forma mais concreta, podemos conhecer o cenário, né? Ou seja, as pessoas que atuam na história, o lugar onde a história acontece, e tudo isso é muito importante para que a gente possa compreender de fato como essa história aconteceu e qual foi a intenção
de quem escreveu essa história ao escrevê-la. O que foi que o autor teve de intenção quando produziu, digamos, a história de João e Maria? O que foi que o autor teve de intenção quando produziu, digamos, a história de Rapunzel? O que foi que o autor teve de intenção quando ele produziu a história da formiga e da cigarra, não é? Da menina bonita do laço de fita? O que foi que esses autores quiseram transmitir para nós a partir dessas histórias? Que são interessantes, divertidas, mas também trazem consigo um ensinamento. E eu tenho certeza que as imagens, quando a gente vai folheando o livro, né? A gente vai lendo a história, vai se embelezando um livro, folheia para lá, folheia para cá, nós vamos vendo algumas imagens que vai nos levando a compreender ainda mais essa história. O que significa dizer que a ilustração ela tem um papel fundamental e é essencial para a compreensão do texto, certo? Então, sem ser repetitivo, sem ser prolixo, eu só quero dizer para vocês que a nossa proposta de hoje é a seguinte: vocês vão lembrar-se, né? Vocês vão lembrar de alguma história que vocês já conhecem. Se vocês quiserem e tiverem possibilidade, podem fazer uma releitura dessa história, se tiverem livro ou algum outro material que constam essa história, você pode fazer uma releitura. Depois que vocês fizerem essa releitura, vocês vão reconstruir essa história, recontar, né? De forma resumida, vão recontar a história. Coloca o mesmo título do texto, né? Da história do livro, que foi João e Maria. O título do seu texto vai ser João e Maria. E daí você vai fazer um pouquinho, de forma bem resumida, mas que traga as principais informações, os principais acontecimentos da história no texto. Ela vai falar sobre a história de João e Maria. Depois que vocês falarem sobre essa história de João e Maria, aí vocês vão observar quais foram os elementos que vocês trouxeram no texto, quais foram os cenários que vocês descreveram no texto, e daí vocês vão fazer uma ilustração desse texto, certo? A ilustração, ela não deve vir em preto e branco. Depois que você ilustrar o texto, escolheu a história, né, e colocou o título da história no caderno, primeiro fazer o cabeçalho, tá? Só lembrando, a gente tem que primeiro fazer o cabeçalho, porque o cabeçalho é a ferramenta que vai nos orientar, né, nos levar a saber qual foi o dia em que aquela atividade foi produzida. Então faz o cabeçalho, aí vai colocar lá o tema, o nome português, aí o título do livro. Se foi, eu estou dizendo aí João e Maria, é só um exemplo, mas como eu já falei, é a história que vocês quiserem. Então aí vai colocar lá João e Maria, aí vai fazer um resumo dessa história, tá? Depois que vocês fizerem o resumo, aí vocês vão lá desenhar, fazer a ilustração. Depois que fizerem o desenho, vocês vão dar um lindo colorido para dar vida a esse desenho, certo? Para que vocês possam dar vida a esse desenho. Depois que vocês fizerem o colorido, aí está finalizada a atividade de língua portuguesa. Tá bom? Pois bem, essa é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. A atividade de educação física que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer uma pesquisa, certo? Vamos fazer uma pesquisa de educação física. Quero lembrar também que em educação física eu estou solicitando pesquisas porque essas aulas seriam atividades práticas, onde nós iríamos trabalhar esses elementos do nosso corpo. Mas diante da atual situação de pandemia, e nós não estamos em atividades práticas, não vamos fazer uma orientação dirigida na hora, enfim, aí nós estamos propondo, eu estou propondo para vocês essa pesquisa, tá bom? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né, sobre como os jogos não é jogo não é somente jogo de futebol, mas os diferentes jogos contribuem para o desenvolvimento do nosso pensamento. Como é que os jogos contribuem
para o desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa cognição, das nossas habilidades mentais, certo? Então vocês vão fazer essa pesquisa e depois que fizer a pesquisa também, não vão trazer para mim tudo e vocês encontrarem, porque é bem provável que quando vocês colocarem isso, digamos, se for pesquisar na internet, vai encontrar uma série de resultados, uma série de coisas. Mas procurem o que vocês encontrarem e fazer uma coisinha pequena, um textinho pequeno, só para a gente ter uma noção básica de como os jogos, né, estimulam o desenvolvimento da nossa memória, do nosso pensamento, da nossa imaginação. Tá certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem, certo? Desejo a vocês uma boa aula e, como vocês sabem, a partir das 13 horas, ou seja, 1 da tarde, eu estarei disponível pelo WhatsApp. E das 14, aliás, desculpe, das 15 às 16, estarei disponível esperando por vocês pelo Google Meet. Um forte abraço, boa aula e boa produção. Tchau, tchau. Nos veremos mais tarde.